Oi, gente. Esse é o... Eita. Posso de novo? Não, não pode. Mas eu só queria Eu tô falando que não pode, que eu que tenho que começar esse vídeo. Se você quer começar o vídeo, tem que me avisar que você vai começar o vídeo também. Senão não dá pra gravar desse jeito. Quer calar a tua boca? Quer calar a tua boca? Meu Deus! Não. Aí já descambou. Gente, não se assuste. Hoje a conversa é sobre brigas. Conversa, digo, porque a gente não tem roteiro, não. A gente faz as coisas no improviso, então vamos conversar. Vocês sabem que a gente faz no improviso as coisas. Sai cada uma. Então, pra começar, por que a gente vai fazer esse vídeo? Porque a gente lê muito nos comentários, todos os vídeos, que nós somos perfeitos um para o outro. A nossa relação é muito Perfeita. bonita, que a gente se parece muito um com o outro, e que é tudo muito perfeito. Mas não é, entendeu? Não. O que acontece, galera? Primeiro, você deve estar pensando, coçando o dedo pra comentar, mas tá. Qual a moral vocês têm pra falar sobre isso? A gente tem um relacionamento longo. A gente não falou aqui ainda, mas nosso relacionamento ele tem 10 anos. Mais de 10 anos. Olha aí, ó. É uma década. De amor. Entre namoro e virmos morar junto, enfim. A gente tá há muito tempo junto, a gente já passou por poucas e boas, E ótimas, e maravilhosas, e ruins. péssimas, e mais ou menos. A gente passou por muita coisa. Sim, a gente se dá muito bem, a gente realmente gosta das mesmas coisas, isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, isso aproxima a gente. A gente é muito parceiro um do outro, a gente é muito amigo. Mas chega um momento em que as discussões, elas ficam um pouco mais... Quentes. Porque assim, a gente não se omite, né? A gente costuma ter opinião sobre as coisas, se posicionar em relação a tudo. Praticamente tudo aqui no apartamento, ou na nossa vida mesmo, a gente decide juntos, né? Pra ir num lugar, pra comprar uma coisa, pra fazer alguma coisa. A gente decide juntos. Então, o que você quer, o que o outro quer, o que é melhor pros dois, o que é melhor financeiramente, o que é melhor pros vídeos. Então a gente conversa. E nessa de ter sua opinião sobre as coisas, uma personalidade forte que a gente tem, nós dois temos, nessa hora surgem as brigas. Vamos deixar bem especificado O que é briga? o que é essa briga que a gente tá falando. É essa discussão que fica um pouco mais acalorada, um pouco mais... nada relacionado a nenhum tipo de agressão moral ou física, violência, nada disso. Tipo, isso aí a gente não vai nem entrar nesse quesito. A gente falou lá no vídeo sobre o respeito lá, e isso é o básico. Se você tá numa relação que é saudável, isso é o básico. Se na sua relação ocorre agressão moral, física, isso é uma coisa recorrente, isso é uma desrespeito, isso faz mal, corra dessa relação. Tá errado, isso tá errado. Ou você está com a pessoa errada, ou você está fazendo errado. E aí você tem que mudar de alguma Então, forma. avalie isso aí. Então, vamos deixar bem especificado. Se avalie. Não é isso. É dali pra baixo. É disso que a gente tá falando. Mas, você pode tirar coisas boas disso. É nessa parte que a gente queria chegar. Você pode tirar coisas boas porque, numa briga, a gente é ser humano. Vocês também. Se tiver algum animalzinho vendo esse vídeo, você não é. Você é um ser humaninho. Você é um ser humaninho. Olha só que delícia. Vocês sabem que a gente faz improviso as coisas. Sai cada uma. A gente fala algumas coisas nesses momentos que a gente não falaria numa conversa normal, que você tá todo preocupado com o que você vai falar ou não vai falar, ou numa conversa normal do dia a dia. Quando você fica nervoso, acaba vindo coisas que você deveria expressar e acaba ficando preso. Isso é bom, até certo limite. É lógico, né? Não, às vezes quando você tá nervoso, você fala coisas e aí é que você magoa a pessoa que tá ouvindo. É a hora onde você vai além dos limites dessa pessoa, enfim, ou até dos seus. Então tem essa parte ruim. Mas o bom é que quando as coisas estavam lá embaixo do tapete, quando alguém levanta o tapete, algumas coisas aparecem e podem ser resolvidas. É a hora que você pode repensar algumas atitudes, lembrar de algumas situações que aconteceram e ver que você enxergou de um jeito, mas a pessoa enxergou do outro. E se você souber usar pro bem, uma discussão pode ser positiva. E outra coisa, que eu até sobre isso que eu tava falando, né? É que, óbvio que quando você fica nervoso, você se expressa errado. É quase que unânime, assim. Todas as vezes que você tá nervoso, você fala merda. Às vezes você tá certo, mas você tá errado da forma como você tá falando. E às vezes você só tá errado e você só tá falando daquele jeito porque você tá nervoso, não tá conseguindo pensar direito. A tua cabeça tá virada do avesso quase. E daí você fala muita besteira. E você tem que depois
depois, às vezes, perder um tempo pra explicar que você não tava errado. E é difícil da pessoa que ouviu, que já tá magoada, Entender. compreender e aceitar. É tipo quando você bate o dedinho na quina e você solta um palavrão na hora. Foi sem querer. Você só precisava libertar alguma raiva que tinha dentro de você, ou alguma tristeza, ou sei lá o quê. E daí você falou besteira. E tem a questão da empatia também, né? Você tem que pensar no que a outra pessoa vai sentir quando você fala alguma coisa. Tentar se colocar no lugar dela. O que você sentiria se você estivesse ouvindo aquele tipo de coisa. Principalmente você que tem uma relação que já é estável e que você já conhece o teu parceiro há muito tempo, você sabe onde você vai pra machucar aquela pessoa. Você sabe quais são as fraquezas daquela pessoa. E aí, você acaba utilizando isso, né? E o que você tem que tentar utilizar é o seu poder de imaginar que o que você vai fazer pode machucar muito outra pessoa e nesses casos, desde que haja amor, né, desde que haja aí uma preocupação de um com o outro, um carinho, no final de tudo, se ela for uma briga saudável, que não exceda os limites, tudo pode ficar bem e tudo vai ficar bem, se vocês quiserem que fique bem. Aí que entra a questão do perdão, né? Reconhecer o arrependimento, reconhecer o esforço da outra pessoa em tentar resolver aquilo, no fim de tudo, pode ser construtivo. Aí tem outra coisa que a gente também tem que pensar. Por que a gente briga? Por que as pessoas brigam numa relação? Também eu não acho que a gente pode viver achando que as brigas são sempre saudáveis e viver em pé de guerra. Se qualquer motivo se tornar um motivo pra briga, pra discussão. Porque se a cada momento, qualquer coisinha que acontece se transforma numa briga, você deve estar com algum problema psicológico muito grande que você não consegue controlar o teu jeito de se expressar. Então também tem que ver que às vezes a briga, a discussão, não é o único jeito de solucionar um problema. Aí a gente cai num ponto importante. Quem tá há muito tempo no relacionamento sabe que as coisas vão pra frente desde que você saiba abrir mão de algumas coisas, entender algumas coisas e aceitar algumas coisas no outro. A relação, ela é formada em torno disso. É claro que você não pode mudar totalmente a sua essência, mas quanto a gente faz bem pro outro, faz uma pessoa ter uma pessoa muito melhor depois que inicia um relacionamento. Então, se for pra ser uma coisa positiva, aí sim, que se mude, que essa influência que o outro tem funcione de uma forma boa. Então, se você sabe aceitar no outro os defeitos, se você sabe reconhecer os pontos positivos e as coisas boas em quem tá contigo, você vai conseguir evitar essas brigas constantes. Isso não significa que você, quando a gente fala assim, aceitar os erros, se tem alguma coisa, algum defeito, alguma coisa que a pessoa faz que você não gosta, não significa que você tem que, não, mas eu tenho que gostar dela do jeito que ela é. É pra isso que servem as conversas, né? Conversar sobre tudo é o essencial. Sempre encontrar o meio termo. Os relacionamentos devem começar sempre porque as pessoas se identificam seus gostos. Quando as pessoas começam a conviver mais, você percebe, claro, que essa pessoa tem coisas que você não concorda, que ela gosta e você não. Aí que tá, você precisa se dedicar a resolver certos problemas e tal, sobre tudo isso que a gente já falou. Mas não perder a sua personalidade, não deixar de fazer algo que você gosta. Às vezes você precisa encontrar um meio termo de, eu gosto de fazer isso, você não, mas eu gosto de fazer aquilo e eu não. Desde que seja algo saudável, né? Não seja matar uma pessoa, nem... Por favor, né? Por favor, sei lá. Não matem pessoas. Sempre o meio do... em cima do muro, o meio termo, é um caminho razoável pra você evitar um término de namoro indesejado. E assim, eu acho que tá começando a ficar muito complexo, então acho que assim a gente caminha pra encerrar esse pensamento e essa conversa. Por quê? Essa coisa das individualidades nada mais representa do que você, acima de tudo, ter amor próprio e se valorizar. O relacionamento, ele vem depois. Pode parecer estranho e tal, mas não. Você primeiro tem que se amar. Você tem que se dar valor suficiente. Você tem que ter autoestima. Então, se você tem duas pessoas que são autossuficientes, não é que elas se completam, elas se somam. Pra finalizar, vamos só fazer um resumão, assim, se liga aí que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Primeiro, você tem que ter amor próprio. Segundo, você tem que amar outra pessoa. Terceiro, você tem que ter uma relação saudável. Quarto, fuja de relacionamentos abusivos que envolvam violência e que imposições. Qualquer tipo de submissão a qual você seja submetido. Eu não sei que número eu tava, mas próximo. Sim, discuta. Discutir é bom dentro dos limites do respeito. Porque é bom você ter a sua opinião sobre as coisas e é bom conversar sobre as coisas. Quanto mais comunicação dentro de um relacionamento, mais chance dele dar certo. Não esconda nada do que você está pensando e não deixe nenhum assunto ser tabu. Próximo, sim, nós brigamos. Oh my God! Nós discutimos, mas nós nos respeitamos e nós nos amamos. Senão a gente não ia estar aqui. Senão a gente não estaria aqui, senão não teria o apartamento 108. E por último, onde sobra intolerância, falta inteligência. Você pensar.
Morreu, hein? Essa aí foi aqui, ó. Na lata. Se você curtiu esse vídeo, clica no joinha. Comenta. Coloca a sua opinião sobre esse tema. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica aqui nessa bolinha que tem a nossa foto. Se não conhece o canal ainda, clica nos vídeos que tem aqui do lado. Você vai se divertir, vai dar risada, vai ver conteúdo interessante, conteúdo informativo, conteúdo irrelevante, louco, conteúdo perdido. Muito obrigado e até a próxima, galera. Se cuidem. Beijo. Oh.